à parte letiva. Nós vamos hoje, em princípio, acabar o nosso Space Shooter, trabalhar um bocadinho no polimento daquilo que fizemos no workshop e vamos olhar um bocado para a guia tutorial rápido de como fazer código C# a partir de Python, isto é, basicamente agarrar os conceitos que aprendemos em Python e ver como é que se fazem em C#. Eu não vos vou ensinar C#, isso é linguagens de programação. Eu só vou-vos dar basicamente o suficiente para vocês perceberem o que é que nós andamos a fazer nestas primeiras aulas, porque senão teríamos de esperar que as aulas de LP já estivessem mais ou menos a meio para eu poder começar a fazer código aqui. Portanto, é mais tipo, olha, é isto que se faz em Python assim, faz assim em C#. Basicamente. Portanto, vou abrir a versão que já tínhamos do Space Shooter. Para aqueles que não têm aí o projeto, ainda está no sítio do costume. Não se esqueçam que o branch, vamos começar a trabalhar, é o do turno 2. Ora bem, então e o que é que nós já tínhamos a funcionar? Que é sempre uma boa ideia de ver, tendo em conta que eu já não me lembro sequer o que é que nós tínhamos a funcionar. Portanto, já tínhamos a colisão entre as naves, já tínhamos a nossa nave a disparar, já tínhamos a nossa nave a animar. Ok. Portanto, ainda nos falta pôr os inimigos a disparar. Falta áudio. O que é que falta mais? Score não tenho aqui scripts para isso, mas podemos pensar em acrescentá-los, é uma possibilidade. Agora é uma questão, aí já temos de entrar em programação, mas pode ser uma boa maneira de começar a agarrar em programação. Também teria de ser implementado. Sim, portanto, para já que está preparado, ou seja, que não precisa de programação, falta os inimigos disparar e o áudio. E eu depois também queria que vocês ficassem meia horita ou 20 minutos ou meia hora a trabalhar por vocês, a tentar agarrar no que já está e pôr isto, fazer coisas por vocês. Depois podemos, se calhar, começar a fazer a introdução ao C# e aos scripts em Unity, à base de acrescentar alguma funcionalidade em cima disto, em vez de começar um projeto do nada, que é o que eu costumo fazer, mas pode ser interessante agarrar no que está aqui e simplesmente fazê-lo melhor. Então, parte 1. Pôr os inimigos a disparar. Alguém tem uma ideia de como é que podemos fazer isto? Sim, na prática. Alguém se lembra? Como é que nós pusemos o nosso jogador a disparar? Acrescentámos um script, não é? Ou seja, tínhamos aqui a nossa nave, que tinha um weapon, cujo fire mode era trigger. Mas havia outro modo. Okay? Portanto, temos de ir ao prefab do inimigo. E fazer a mesma coisa, ou seja, encontrar aqui um ponto de disparo. Criamos um objeto vazio, pomos um shoot point e acrescentamos o script de weapon. Só que aqui neste caso é auto, dispara de X em X tempo, vamos deixar um segundo,
E para já não vamos ligar o auto-aim. Ou seja, ele dispara em frente. E precisamos de uma bala. Ok? Como é que fazíamos uma bala? Ou seja, podíamos fazer um objeto igual ao que fizemos aqui, não é? Um objeto com o sprite render, um rigid body, um circle collider, que anda para a frente, destrói-se passado um bocado e quando colide, neste caso, com um inimigo, dá o dano, certo? Só que nós podemos aqui usar uma particularidade, uma funcionalidade relativamente recente do Unity, acho que é do 2017.3, se não estou em erro, que é os prefab variants. E o que é um prefab variant? Basicamente a ideia é construir um prefab a partir de outro, só fazendo alterações em cima de um prefab existente. Isto permite-nos criar um género de hierarquia. Como nós tínhamos a hierarquia de classes com funcionalidades diferentes, aqui podemos ter uma hierarquia de prefabs. Ou seja, o enemy shot é igual ao player shot, só que tem, por exemplo, uma cor diferente, afeta objetos diferentes, está em diferentes layers, etc. Correto? Portanto, vou criar um prefab variant. Para isso, vou chegar aqui, carregar com o botão direito, create, e temos aqui prefab variant. E aparece aqui shot variant, eu vou-lhe chamar enemy shot. E pronto, está aqui uma coisa. Agora, vamos ver na prática aqui uma série de coisinhas, de detalhes acerca disto. Eu vou agarrar aqui e pôr um player shot aqui. Reparem que isto é um shot normal. Vou pôr aqui um enemy shot. Porque é que eles estão... isto ficou aqui. E vou criar vou aqui criar uma cópia. Okay? Portanto, eu no fundo tenho 3 shots diferentes. Tenho um player shot, tenho um enemy shot criado a partir do prefab e tenho um duplicado do enemy shot. Ok? So far so good. Agora, se eu for aqui ao enemy shot e mudar a cor, por exemplo, para amarelo, todos são alterados. Ok? Isto já tínhamos visto que era assim que funcionavam os prefabs. Portanto, eu vou aqui voltar. Deixa eu ver se o undo consegue lá chegar. Não. Portanto, vamos voltar a pôr isto verde. E novamente, todos verdes. Agora, vamos ao enemy shot e vou mudá-lo para vermelho. E vocês conseguem ver aqui em baixo que o shot já está a mudar de cor. Obviamente não altera o shot original, mas todos os objetos que foram construídos com base no enemy shot vão mudar de cor. Okay? É uma propriedade que ele tem. Em último lugar, também podemos agarrar aqui no enemy shot e mudar-lhe a cor. Portanto, a cópia que nós fizemos. E este é amarelo. O que quer dizer que se eu agora for mudar a cor no prefab que lhe deu origem, por exemplo, para roxo, não mudo aquele que mudei a cor. Ok? As mesmas regras que se aplicam aos prefabs aplicam-se aqui. Isto é, se vocês virem, aqui no color, tem isto em bold e com aqui aquela barrinha azul. Isto quer dizer basicamente que esta propriedade foi mudada a partir do prefab. Ou seja, o prefab tinha, esta propriedade era diferente. Se olharmos para o enemy shot, vemos que isso não acontece. Porquê? Porque o enemy shot é construído, este objeto enemy shot, é construído a partir do prefab enemy shot e não mudou nada nas propriedades. Se formos olhar para o prefab em si, do enemy shot, vemos que aparece ali em bold e com o azul. Porquê? Porque esta propriedade foi mudada a partir do prefab que lhe deu origem, que neste caso foi o shot. Okay? Todas as regras se aplicam, ou seja, continuamos a ter ali o botão de override, com o apply, o revert, todas essas propriedades, ok? Estão a perceber aqui a relação entre estas coisas todas? Okay? Pensem num game object, neste caso, isto não é inteiramente verdade, mas também não é não verdade. Pensem em todos os game objects que existem na cena.
como objetos que têm não as suas propriedades todas, mas sim, portanto, não é isto. O que ele tem é um objeto pai, uma referência para um objeto pai, que pode ser um prefab ou um objeto da cena, apesar de que isto é mais raro. Okay? E tem só a propriedade que foi alterada. Portanto, se eu criar um objeto a partir daqui, portanto, este é o pai deste, se não alterar nada, ele nem sequer lá tem nada dentro. Da mesma forma como este prefab, por exemplo, se isto era um prefab variant, refere um outro prefab, que também ele pode ser um variant e por aí em diante. Okay? E só tem aqui as propriedades que foram alteradas desde o anterior. Ok? Está percebido? Isto é importante. Ok? 90 não digo, mas 50% daquilo que se faz em Unity é a partir de prefabs e de variants, etc. De variants, não tanto como devia ser, porque a maior parte dos developers Unity que já têm experiência não estão habituados a usar os variants, porque os variants existem há muito pouco tempo. E foi das coisas mais importantes que o Unity acrescentou. Porque antes de nós termos variants, estas coisas davam muito trabalho. Okay? Nós, por exemplo, voltando a usar, eu sei que estou sempre a usar este exemplo, mas é um bom exemplo. No Strikers Edge, cada uma das personagens é um prefab que tivemos de montar individualmente para cada um, apesar de ser praticamente iguais uns aos outros. Okay? Basicamente mudam as animações, mudam alguns dos scripts particulares às suas habilidades, mas essencialmente são o mesmo objeto e que nós tivemos de andar a fazer cópias e a gerir múltiplos prefabs em vez de ter um objeto e depois todos eles serem prefab variants, que tinha sido 1 milhão de vezes melhor. Nós tentámos fazer isso até usando um plugin pago, que se chamava Prefab Evolution, mas o Prefab Evolution, como aquilo é um prefab que está tipo, a disfarçar coisas que o Unity não fazia, dava raia imensas vezes. Okay? Portanto, isto é muito importante e dá imenso jeito. Okay? Os meus jogos, regra geral, têm quase todos os prefabs são variants de outro prefab, etc. Ora bem, agora que já vimos esta parte, então podemos criar de facto o tiro inimigo. Vamos pô-lo assim em vermelho. Aqui é dos poucos sítios onde eu vou quebrar a minha própria regra de pôr cores muito extremas. Mas de facto, um tiro, uma pessoa quer que seja, tenha um ar glowy, se bem que eu, em situação normal teria feito isto de outra maneira. E agora temos de mudar aqui as propriedades. O tag de um enemy shot não é player, tem de ser enemy. E destrói em colisão com o player. Certo? E agora podemos ir de volta ao inimigo, na sua weapon, e dar-lhe o prefab da bala. Agora, se eu fizer play, agora não me acontece ainda nada. Por acaso aconteceu. Já tinha feito isso. Cara, já tinha feito. Claro. Já estava feito. Não se esqueçam que temos um Destroy on Collision quando batemos na tag Enemy. Portanto, os tiros já funcionam na prática. Portanto, nem sequer deu grande trabalho. Dúvidas acerca desta parte? Hã? Vais ao prefab do inimigo. No prefab do inimigo crias um objeto vazio. Não, um objeto. Não é um componente. Ali, na hierarquia do lado esquerdo. Botão direito, Create Empty. Posicionas, de maneira a ficar no sítio onde queres que saia o tiro e pões o script weapon aí. Por acaso não sei se posicionei, se os tiros estavam a sair do meio. Ou não? Estava. Sim.
Qual? Aqui é o shot? Como? Desculpa. Depende. Por exemplo, vamos imaginar... Deixa-me fazer então isto de outra maneira. Um bocadinho mais... o diagrama um bocadinho melhor. Portanto... Pensar aqui uma maneira... Vamos usar o exemplo do shot. Ok? Portanto, temos aqui... Vou só isolar as coisas. Portanto, isto é o projeto. Ok? Portanto, são estes recursos que temos aqui. Ok? E isto é, eventualmente, a cena. Ok? Quando passamos algo daqui para aqui, estamos a falar de instanciar. Ok? Pronto. Agora, eu tenho aqui o shot. E isto é um prefab. E é um prefab porque está no projeto. Se é um projeto, não está na cena. Ok? E ele tem uma propriedade, color, que é vermelha, inicialmente. Vamos usar as cores para definir o valor dela. Ok? Agora, quando eu crio o enemy shot, okay, há uma referência para isto. Ele sabe que foi criado a partir daqui. Okay? Quer dizer que ele internamente, ele tem... Caso estejam a pensar o que eu estou a fazer, estou a tracejar ali o color. Ou seja, porque a propriedade não está aqui de facto. A propriedade está aqui. Ou seja, cada vez que nós perguntarmos ao Unity ou não sei o quê, qual é que é a cor, ele vai ver, tens aqui? Não, não tens aqui? Eu vou procurar ao pai e vou encontrar aqui o color. O que quer dizer que se eu mudar este color para verde, este também muda para verde. Porque ele não tem a propriedade. Ele está a referenciar aquela. Hã? Se eu, entretanto, cheguei ao prefab e mudei a color, por exemplo, para azul, eu deixei de ter uma referência para aquela cor e passo a ter o meu próprio azul. O que quer dizer que eu agora, se chegar aqui e mudar isto para vermelho, aquele não vai mudar. Porquê? Porque ele já tem a sua própria versão da propriedade. Okay? E isto aplica-se tanto aqui como aqui. Ou seja, se eu instanciar este objeto, vou fazer aqui outra propriedade. Vou-lhe chamar size, não interessa o que é, e vou-lhe dar um valor de 5. Obviamente este também tem, virtualmente, um size. Certo? Portanto, quando eu instancio isto, faço uma cópia disto para a cena, o que vai acontecer é que este objeto aqui, vamos ter aqui um objeto enemy shot, que não tem propriedades nenhumas. Está a referenciar aquelas. Ou seja, quando lhe perguntamos a color, tu tens uma color? Não. Então vou aqui. Tens uma color? Tenho. É azul. Qual é que é o teu size? Ok, eu não tenho o size aqui. Tens o size? Não, eu também não tenho o size aqui. Portanto, eu vou para aqui e vou buscar o size. Ok? Faço só aqui o ressalva que isto é um modelo conceptual. Okay? Na prática, internamente, não é assim que isto funciona. Isto era ineficiente. Okay? Mas, sob o ponto de vista prático, é como se fosse assim. Okay? É isso que é a diferença entre um modelo conceptual e um modelo real. Okay? Portanto, obviamente, se eu chegar aqui e puser aqui um size, agora, quando eu pergunto o size, ele vai encontrar aqui e já não vai ligar ao que está aqui. Portanto, eu aqui agora podia mudar isto à vontade. Ok? Certo? Notem também uma coisa do Unity. Nós até agora temos visto que quando mudamos propriedades, quando o jogo está a correr, não é? Elas voltam ao normal no fim. Certo? Há uma exceção para isto, que é quando alteramos prefabs com o jogo a correr. Okay? Quando alteramos o prefab com o jogo a correr, a propriedade fica. Porquê? Porque nós estamos a mudar algo do projeto.
e não algo da cena. Os objetos da cena não mudam, ou mais precisamente voltam ao original, porque o Unity no arranque faz uma cópia da cena. E é isso que está a agir. Quando desligamos o play, ele volta à cena que estava lá. Ok? Enquanto aqui, nós estamos a mudar diretamente as propriedades da cena, do projeto. Ok? Clear to everyone? Ok. Portanto, já temos isto a explodir, etc. Vamos fazer inimigos agora que conseguem aldrabar esta coisa toda e conseguem disparar na direção do jogador. Okay? Para isso, alguém tem uma sugestão? Nós vamos criar um novo tipo de inimigo. Portanto, qual é que é a solução óbvia? Exatamente. Portanto, eu vou chegar aqui e vou criar um prefab variant enemy B. Ora bem, deixa-me só ver aqui uma coisa. Eu tinha chegado a fazer, sim senhora. Eu até tenho gráficos diferentes, portanto, eu aqui, isto já estava partido, já. Portanto, eu agora posso chegar aqui ao enemy B, vou-lhe mudar a imagem. E aqui no shoot point vamos usar o auto aim. E agora temos que escolher o target tag. Ora, nós temos que isto aponte para o jogador que está mais perto. Portanto, a tag é player. Agora só temos de dizer, olha, também quero que faças spawn deste tipo de inimigos. Aliás, espera aí, antes disso, um inimigo que dispara uma bala por segundo contra o jogador é capaz de ser um bocado por 2. Portanto, neste caso, eu vou criar um outro enemy spawner, diferente, só pela piada. E este enemy spawn, vou posicioná-lo de outra maneira. Portanto, o seu ponto de spawn não vai ser aqui, vai ser aqui. Pode ser. E em vez de fazer spawn do enemy A, vai fazer spawn do enemy B. Fazendo play. Viram? Pronto, obviamente isto é uma batota do caraças, porque um inimigo não devia poder, por exemplo, disparar para trás. Isso é um bocado hack a mais, porque já saiu do ecrã e ainda dispara um tiro que nos vem por trás. Mas pronto, neste caso, como isto é só para... for the lulz. Ok, dúvidas acerca desta parte? So far so good, não é? Não há grande ciência. Só um segundo. Ok. Final step. Som. Vamos pôr aqui um bocadinho de som nesta coisa. Ora, em condições normais, ou pelo menos na maior parte das condições, apesar de eu, por exemplo, usar o que eu vos vou mostrar, uso muito em jams, mas
em condições normais, para fazer som, fazia-se um sound manager, algo que gerisse os sons, que soubesse fazer aquelas coisas que normalmente se fazem em jogos, como pitch shifts e alterações de volume para o som não soar tão monótono. Mas, como isto é para ser simples, não vou usar isso. Vou usar a técnica que uso muitas vezes em jams, especialmente tendo em conta que, regra geral, estamos a meia hora do prazo de submissão numa jam e eu estou a acrescentar o som. Portanto, os sons. Eu tenho aqui 3 sons. Tenho o som de uma explosão e tenho 2 sons de laser, que fiz com uma aplicação que se chama BXFR. Ora, eu gosto imenso do BXFR. Por um lado, os sons são os sons mais irritantes que vocês alguma vez vão ouvir. Por outro lado, o trabalho de usar o BXFR é mínimo. Ou seja, é o que pessoalmente é o que me permite estar a meia hora do prazo de submissão de um jogo numa jam e conseguir ainda fazer som suficiente para encher o jogo. Eu vou-vos mostrar o BXFR. É gratuito. Sim. Ok. Isto antes dava para usar online diretamente com o Flash, agora já não dá, tem de se fazer download. Pronto, isto é uma aplicação que não precisa sequer de privilégios de administrador nem nada, portanto... Curiosamente, fun fact, esta aplicação nasceu precisamente numa Game Jam. O tipo que fez isto, acho que foi no Ludum Dare para aí 6 ou 7. E começou-se a divertir a fazer aquilo e em vez de fazer o jogo de jam, acabou por fazer só isto. E tem servido bastante. Porquê é que isto não está a fazer o que devia? Hã? Pá, o que é que se passa aqui? Ok? Ok, a aplicação é... Deixa-me ver se o som está a sair. Ok? Isto parece overwhelming, mas nem por isso. Ok, primeiro temos aqui uma série de presets aqui de lado. Por exemplo, se quiséssemos um som de jump. Este foi mau. Ele toca o som cada vez que se muda uma propriedade. Portanto, não gostamos deste, carregamos outra vez. E agora podíamos ir brincar com as várias propriedades. Estas propriedades todas condicionam o som. Só para terem uma ideia de alguns deles, são aqueles que eu uso mais vezes. Portanto, são aqueles que são mais fáceis de alterar. Ali os mais para baixo são substancialmente mais complicados. Mas, basicamente, temos o attack time. O attack time é quanto tempo é que demora o ataque do som. O que é o ataque do som? Um som normalmente está dividido em 3 partes. Temos o ataque, temos o sustain e temos o fall off. Isto em som, vocês acham que vão ter disciplinas de som, onde falar destas coisas com mais detalhe, e eu não tenho sequer a certeza se estes são os nomes certos ou não, em termos de áudio. São os nomes que eu uso há anos e são termos que eu uso por causa da guitarra elétrica. Quando se compram pedais de processamento na guitarra elétrica e não sei o quê, estes termos são usados. E como o único instrumento que eu sei tocar minimamente decente é a guitarra, são os termos que eu uso. Portanto, não fiquem muito agarrados a esta terminologia. Okay? O ataque é aquele, lá está, é esta parte inicial do som. É o que é que acontece. Neste caso, o attack time, quanto maior for o attack time, mais tempo dura aquela fase. Portanto, sustain time, a mesma coisa. A parte do meio, quanto tempo é que demora?
Porquê que ele distorce no fim? Perguntarão vocês. Porque aqui estas outras regras que estão aqui, no resto das configurações, estão a dizer, olha, enquanto estiveres no sustain, faz um pitch up ou um pitch down. Ok? Isto é um bocadinho mais complicado, mas por isso é que eu gosto de usar os prefabs e depois só fazer pequenas, encontrar algo que é vagamente o que eu quero e depois andar aqui a mexer até, mas não mexer demasiado porque já sei que vai dar raia. O punch basicamente tem a ver com aqui dentro do ataque, que esta parte inicial, o quão bruta é. Se faz um fade-in ou se é à bruta. Portanto, é difícil de topar, se calhar com outro tipo de som nota-se mais. Aliás, com um som que tenha mais tempo de ataque. Vocês não notam? É discreto, mas basicamente punch é o que o nome indica. É aquele ginete inicial. Por exemplo, uma explosão tem muito punch. Ok? Decay time é o que eu chamo aqui o fall off. Portanto, quanto tempo é que demora a parte final do som. Compression é basicamente a propriedade que um som tem de estar normalizado. Isto é, do volume do som ser constante. Ok? Normalmente vocês querem um pouco de compression nos sons, mas não querem compression demais, porque senão o som parece só totalmente uniforme. Não tem flutuações de amplitudes, etc. Depois, finalmente, o mais útilzito deles todos é a frequência. Como se nota pelas vossas expressões, acho que não preciso dizer para não usarem frequências muito altas. São muito irritantes. A não ser, por exemplo, em tiros. Tiros escapam-se normalmente porque são sons muito curtinhos. Ok? Depois, isto tem aqui imensas... O frequency slide é o que é que acontece ao som ao longo do tempo. Neste caso, o frequency slide está um bocadinho à direita do meio, o que quer dizer que o som vai estar a subir de amplitude. Se eu quisesse um som esquisito que... Este, por exemplo, funcionava bem para um hit. Mas basicamente o que está a acontecer é que aqui no salto, em vez de estarmos a subir, se isto fosse um gráfico da frequência, o que está a acontecer é isto num salto. Ali o que estamos a fazer acontecer quando eu puxo para o lado esquerdo do centro é o som começa numa certa frequência e vai descer. Normalmente dá a ideia de um som mais downer, não é? Mais, lá está, hits. Por exemplo, isto é um salto se não tiver nenhuma alteração de frequência. Ou seja, é o mesmo som, do princípio ao fim. Mesma frequência. O Delta Slide, no fundo, diz quanto é que ele vai mexer. Depois isto tem aqui funções para vibratos. O harmónico acrescenta outras frequências que são múltiplos da original. Isso chama-se um harmónico, ou seja, o som... na prática, é o som, isto devido a uma camada de tipos muito inteligentes, acho que um tipo chamado Nyquist, ele descobriu que o som não é nada mais do que ondas sinusoidais, todas somadas, com frequências diferentes. Quando se soma estas frequências todas, isso faz o som como nós o conhecemos. Okay? O que o BXFR faz é que, em vez de usar isto, usa a onda que está ali em cima. E estas ondas têm diferentes sons. Porque a maior parte delas, exceto o seno, porque aí o seno dá de facto para fazer um som puro. Por exemplo, se eu agarrar aqui e puser isto como um seno. Isto é um som puro. Vocês vão notar essa característica nos sons. Quando vocês sentem que, por exemplo,
um triângulo de orquestra. Isso é um seno quase que puro. Uma corda de uma guitarra é um seno quase puro. Ok? Mas, por exemplo, um triângulo é a frequência, é qualquer coisa, a onda faz isto. O seno, pronto, já vos mostrei. O square, o que está a fazer é isto. Só, o que faz é isto. Cria um som mais agressivo que parece mesmo uma só. Depois tem uma série deles. Ali, por exemplo, interessantes, o white e o pink são tipos de ruído. É basicamente agarrar nisto e... São pontos ou calhas de áudio. Isso faz o som de white noise, explosões, etc. Pink noise é um ruído que é um pouco mais coerente, mais arrumadinho. Portanto, tem um padrão. Que dá para fazer, por exemplo, funciona para fazer sons do género de explosões mais curtas, tipo ser atingido por um tiro, uma coisa assim do género, como são explosões mais curtas e é mais constante, funciona um bocadinho melhor. Os outros não sei, nem sequer sei o que são as ondas, mas é uma questão de experimentar. Portanto, dito isto tudo, esta ferramenta dá imenso jeito para fazer este tipo de sons rápidos. Okay? Não é propriamente para fazer a produção final de um jogo AAA, mas quando vocês agora que já conhecem a ferramenta, vocês forem jogar jogos indie, mesmo coisas que estão no Steam e não sei o quê, pixel art, vocês vão reconhecer os sons. Reconhecer esta natureza dos sons. Portanto, se não usaram BXFR, usaram BFXR, aliás. Se não usaram BFXR, usaram algo muito parecido. Porque isto, apesar de tudo, não é muito complicado de fazer. Sob o ponto de vista de programação. Agora, por causa do jogo do Okapi deste mês, por exemplo, estou a fazer uma coisa destas no Unity. Que é para poder gerar som. Depois temos aqui outros dois botões que também dão algum jeito. Que é, por exemplo, escolher aqui um som. Eu posso carregar em randomize. O que ele vai fazer é um som à volta daquele. Desculpa. O randomize é mesmo completamente aleatório, não serve para nada. O que serve é o mutation. Portanto, ele agarra no som, mantém-lhe as propriedades e está só a dar alterações, que é para um gajo estar à procura de qualquer coisa. Ou seja, este som é interessante, mas eu nem sequer sei o que é que devo fazer com ele para o melhorar. Isto depois tem mais uma data de opções, dá para misturar vários sons, etc. Mas eu, sinceramente, aí, quando chega a esse ponto, acho que é overkill e mais vale começar à procura de soluções melhores para criar o som do que estar a fazê-las aqui. Ele vai guardando aqui um histórico dos sons que vocês fizeram. Depois, quando vocês estão contentes com o som, podem fazer um export wave. O save to disk vai guardar esta informação aqui. Ou seja, é tipo como se fosse o projeto. O export wave grava um wave que depois dá jeito para... Aliás, dá jeito não, é a única maneira de importar no Unity. Um detalhe sobre o export wave, que foi uma escolha muito infeliz da parte deles, que é, se eu exportar agora aqui, por exemplo, aqui no desktop, Explosion 2, onde é que ele está? Por acaso, se calhar... agora já acrescenta. Até os gajos devem ter acrescentado uma versão nova. Antes não ficava com extensão, o fecheiro. Que não dava jeito nenhum. E um gajo ficava a olhar para ele no Unity e a pensar, porquê que raio é que isto não importa? E depois lembrava-se que não exportava. Portanto, confirmem que ele exporta a extensão, mas pelos vistos agora já exporta com extensão. Eu tinha ideia que isto não tinha uma versão nova há séculos. Bem, também não interessa. Portanto, muito útil, está o link no Moodle. Portanto, eu fiz uma série de sons. Baixar aqui um bocadinho. Okay? Tenho aqui uma série de sons. E primeiro vou tratá-los. O que é que eu chamo de tratá-los? Temos aqui as opções de importação. Isto é o equivalente para sons àquilo que nós vimos com as imagens. Não é?
onde podemos especificar que tipo de propriedades é que nós queremos usar para a importação dos nossos sons. Ora, muito rápido, mas não vou batê-las extensivamente. Force to Mono faz o que diz na caixa, faz com que o som se torne mono. Ora, quando é que nós queremos que o som seja mono? Tipicamente, se for som 2D, nós queremos que seja estéreo. Porque nestes sons que vêm do BXFR não faz diferença, porque vai sair exatamente a mesma coisa dos dois lados. Mas se for um sonoplasta ou um músico a dar-nos o som, tipicamente ele vai nos dar sons em estéreo com pequenos detalhes diferentes de um lado e do outro, que faz com que o som fique mais rico. Okay? Sons 2D nós não queremos propriamente em mono. Mas tudo o que seja para ser usado, que nós não vamos usar em DJD1, mas tudo o que vocês querem usar como sons 3D, okay, que têm uma posição no espaço 3D, vocês querem que o som seja mono. Ele funciona com o estéreo, mas vai dar resultados esquisitos às vezes. Porquê? Vocês pensem que... Qual é que é a diferença entre som 2D e som 3D? O som 2D é tocado de forma pura, não é? O que eu fiz output é aquilo que foi gravado ou que foi criado. Okay? Em 3D não. Em 3D a posição do som é importante. Portanto, se eu tenho aqui a minha câmera e ela está a olhar naquela direção e o som é emitido a partir daqui, eu vou ouvir do lado direito. Praticamente não vou ouvir nada do lado esquerdo. Vou ouvir um bocado, porque há sempre propagação. Há um modelo de simulação destas coisas. Mas, essencialmente, se o som for 3D, eu quero ouvir deste lado. Ou seja, se o som for estéreo, ele vai começar a fazer coisas esquisitas em relação ao som. Porquê? Porque eu vou ouvir o que estiver do lado direito do som original. O que pode não ser necessariamente a tal envolvência. E por outro lado, esta noção do som ser mais rico, mais envolvente, é um bocado moot point quando temos som 3D e podemos pôr várias fontes de som posicionais. Ok? A distância também contribui para a atenuação. Ou seja, quanto mais longe um som está, menos vamos ouvir. Ok? Portanto, todas as propriedades do som em 3D aplicam-se. O Unity também permite fazer uma mistura dos dois. Se quisermos que um som tenha alguma natureza posicional, mas ao mesmo tempo queremos, por exemplo, um caso muito comum deste tipo de sons, que nós queremos que tenham algum posicionamento, mas queremos que se ouça bem, independentemente de onde é que estamos. Por exemplo, imaginem o alarme numa estação espacial. Okay, nós queremos ouvir o som a vir de toda a volta. Mas, por exemplo, queremos que quando nos aproximamos do speaker ouvir um pouco mais. Mas não queremos usar as leis da física para... Estou-me a afastar do speaker, portanto deixo de ouvir. Às vezes queremos, óbvio, okay? Depende do jogo. Mas, normalmente, esse tipo de sons nós queremos que encham o espaço. E, portanto, podemos ter sons que estão ali híbridos. Já vamos ver como é que isso se faz. É terrivelmente simples. Portanto, force to mono. A minha rule of thumb é... O som é para ser usado em 3D. Force to mono. O som não é para ser usado em 3D. Deixar estéreo. Se nós carregamos em Force to Mono, ele tem aqui a opção de normalizar. E o que a opção de normalizar faz é que vai equilibrar os volumes antes de misturar o esquerda e o direita. O que ele vai fazer é pô-los mais ou menos com o mesmo volume antes de o fazer. Regra geral, estraga o som. Para ser honesto, é uma opção que eu normalmente não uso porque acho que estraga o som. Ou seja, se me foi dado aquilo em estéreo e há um lado que é mais atenuado que o outro, fazia algum sentido manter assim. Loading background quer dizer que, em vez do Unity, quando arranca ou quando precisa do som, normalmente quando ele precisa do som, se não o tiver em memória, vai carregá-lo do disco. A questão aqui é se tivermos ali o loading background ligado, o jogo vai continuar a andar enquanto ele está a carregar o som. Senão ele vai parar. Regra geral, loading background é bom para sons não importantes, é mau para sons importantes, tipo uma explosão, porque senão o que pode acontecer é vocês começarem a ver a explosão e depois começam a ouvir o som. É preferível ter ali o stall, para já porque os jogadores estão mais habituados a que esse tipo de coisas aconteçam, e por outro lado é mais
minimize este desfazamento. Ambisonic, deixa-me recordar. Para ser honesto, não sei o que isto é. You can't know everything. Ambisonic Unity, deixa-me só confirmar. Já sei o que é. Ambisonic surgiram, eu normalmente chamei isto de som surround, apesar de ser incorreto. Ambisonic, basicamente, o som normalmente, até ao advento forte de sistemas surround de som, o som era claramente dividido entre esquerda e direita. Okay? Uma cena muito política. Não se podiam ver. É o André Ventura e a Joacine. Portanto, cada canal de som era descrito como isto é para o lado esquerdo, isto é para o lado direito. Okay? O Ambisonic permite definir o som, não como sendo do lado esquerdo ou do som direito, mas com propriedades que têm mais a ver com envolvência, com uma natureza mais posicional, menos agarrada. Porquê? Porque nós temos sistemas de surround 5x1, 7x1, ainda há coisas ainda mais, com mais, por exemplo, cinemas, se não estou em erro, são 21 por 4, por 5, 21.5. Se não estou em erro, acho que é 21.5. Ou seja, nós começamos a ter, ok, das duas uma, ou eles gravam as faixas para cada um destes formatos em separado, ou encontram uma maneira melhor de descrever isto tudo. E é aí onde o Ambisonics entra. Um som Ambisonics está mais preparado para ser corrido em sistemas surround, essencialmente. Tem um custo computacional mais alto. Portanto, não é assim uma coisa que eu normalmente recomendo, exceto quando estamos a fazer targeting a high-end. Depois, temos aqui as opções de importação propriamente ditas. Uma coisa que eu não comentei quando nós estávamos a ver as imagens, mas isso é igual num caso e no outro. Vocês reparem que esta parte aqui tem aqui uma data de coisinhas, de botõezinhos. Certo? E o mesmo acontece no áudio. Okay? Isto basicamente, o Unity permite que nós especifiquemos diferentes opções de importação para diferentes plataformas. Por exemplo, nós estamos a usar imagens não comprimidas para quase tudo o que é pixel art, certo? Mas se vocês estivessem a fazer um jogo para mobile e quisessem fazer target a mobiles tipo com 512 ou 1 mega de RAM, 1 giga aliás, those exist, vocês se calhar, não posso pôr coisas não comprimidas. Ou seja, vocês podiam especificar que o vosso release Android tem compressão, enquanto o PC não tem, por exemplo. Okay? E é para isso que servem estes botões. Ou seja, nós temos andado a mexer as coisas no default. Ou seja, se eu não mexer em nada, é esta a opção. Mas eu podia, por exemplo, especificar aqui que para o Android quero fazer override e quero pôr outras opções. Ok? O default, este aqui é o correspondente ao PC, Mac, Linux e consolas, regra geral. Depende da consola, mas se não a consola pode ter um botão separado. Isto é para, aquela treta que a Microsoft acrescentou no Windows 10, o Universal Windows Applications. Isto é para Apple TV, iOS, Lumen, que eu não faço a mais pequena ideia o que seja, Android e HTML5 WebGL. Okay? Portanto, podemos especificar que queremos opções diferentes para plataformas diferentes. Normalmente isto é uma coisa que entra em jogo já no final dos projetos. Ou seja, eu já tenho a minha versão primária do jogo a funcionar e agora quero pôr isto para Android, quero pôr isto para iOS, quero ajustar só assim para melhorar a performance, etc. Depois, em termos de som, temos 3 maneiras de carregar o som. Podemos fazer decompress on load, podemos fazer compressed in memory e podemos fazer streaming. As 3 coisas têm impactos diferentes a nível de CPU, essencialmente. Decompress on load
todos os sons que o Unity grava no pacote, quando vocês fazem a build e têm o executável, todos os sons são guardados comprimidos. Não inteiramente verdade, mas já vão ver isso. Mas vamos partir do princípio que estão todos comprimidos, os sons. Não vale a pena estarem lá as waveforms, porque o áudio, apesar de tudo, é uma coisa que não comprimido ocupa espaço como ao raio. Um gajo fala muito de imagem, mas o áudio não fica atrás, não é? Se pensarem que som com qualidade de CD é armazenado a 44.100 Hz, ok? Isto quer dizer basicamente que cada segundo de som tem 44.100 samples. Ou seja, discretizações do som. E 44.100 samples, cada sample tem, dependendo do formato, mas 16 bits é muito comum. Aliás, o CD é 16 bits por standard, portanto isto é 2 bytes. E isto ainda multiplica porque se for estéreo, tem o número de canais. Se for surround, pode ter 7, por exemplo. Okay? Estão a ver como é que isto rapidamente, para um segundo de som, isto fica gigante. Não é? Não é à toa que os CDs antigos... Vocês lembram-se que é um CD de música? Okay? Os CDs... Os CDs de música só tinham espaço para 74 minutos de música e aquilo tinha 640 megabytes de espaço. Ou seja, 74 minutos de música eram 640 megabytes. Portanto, obviamente que há compressão e tudo mais, mas quando chega à altura de tocar o som, ele tem de estar descomprimido. Ok? Portanto, temos então ali 3 opções no load type. Decompress on load o que faz é que cada vez que eu preciso de um som, vou buscá-lo ao disco, descomprimo e guardo na memória não comprimido. Obviamente isto gasta mais memória, mas quando chega à altura de tocar de facto o som, é 1000 vezes mais rápido. Porque não tem de andar a descomprimir. Em oposição, por exemplo, à segunda opção, que é eu preciso de um som, eu vou buscar o som comprimido e depois vou descomprimindo à medida que vou precisando do som. Se eu tocar aquele som 1000 vezes, eu vou descomprimir aquele som 1000 vezes. Mas ocupa muito menos espaço na RAM. Finalmente, temos streaming. Eu não chego a ter o som em memória. Cada vez que preciso de um segundo de música para tocar, vou buscar ao disco, descomprimo e toco. Okay? Vocês agora estão a pensar, ok, portanto nós, por questões de performance, queremos decompress on load, por questões, se não quisermos gastar memória, streaming. Isto vai depender muito do tipo de som que se quer. Por exemplo, música para um jogo. Uma coisa que é preciso realçar. Compressão de áudio e descompressão de áudio é estupidamente rápida. Okay? Para os nossos parâmetros. Okay? Em 1994 ou 95, quando começou a surgir som comprimido, os primeiros MP3 e esse tipo de coisas, eu estar a ouvir um MP3 a tocar no meu computador, enquanto estava a fazer outra coisa, eu sentia que o MP3 estava a tocar. Okay? Notava-se que o computador ficava mais lento. Hoje em dia, acho que nunca nenhum de vocês notou um computador a ficar mais lento porque está a tocar música. Não é? E todos eles estão a fazer descompressão. Portanto, descompressão de música não é uma coisa muito grave. O problema é que os jogos têm muito som ao mesmo tempo. Tiros, explosões e saltos e música, etc. Portanto, é preciso ter algum cuidado a escolher as coisas. Como o áudio é relativamente rápido a descomprimir, eu tenho algumas rules of thumb. Não quer dizer que sejam set in stone. Mas, por exemplo, música ambiente do jogo, regra geral eu ponho como streaming. Porquê? É só uma faixa, está a tocar continuamente, é de uma maneira muito regular, etc. Isto pode ser um problema. Por exemplo, se vocês, tiverem a música em multicanal. Vamos imaginar que vocês fizeram um sistema de música dinâmica e quando vocês estão a combater, ou seja, está sempre a tocar a mesma música, mas, por exemplo, se estão a combater um inimigo de um certo tipo, postam uma layer acima, ou outra coisa qualquer do género. Isto em PC é pacífico, mas, por exemplo, em mobile não. Okay? Os mobile devices, o disco deles, os cartões SD, os flash RAMs, são lentas.
Because cost. Não é que não haja rápidos. Um iPhone é estupidamente rápido. Mas é por isso que aquela porcaria custa 1000 euros. Não é? Portanto, rule of thumb. Música, streaming. Eu compressed in memory verdadeiramente nunca uso. Mas, por exemplo, no tal situação que eu vos estava a falar de estar a fazer um jogo com multi-layers de áudio em mobile, eu usava compressed in memory nesse caso. Porquê? Tenho o som, não estou dependente da velocidade da flash memory, mas, por outro lado, também não estou a consumir a memória toda do meu dispositivo com o som. Ok? Finalmente, Decompress on Load é o que eu uso normalmente para quase tudo o que são sons de gameplay. Coisas que têm de tocar rapidamente, naquele instante, etc. Ok? Porque esses são muito pequeninos. Ok? Estes sonzinhos, por exemplo, que andámos a ver do BXFR, se música é grande como o raio, esses sons são minúsculos. Portanto, não vale a pena estar aqui a tentar poupar muito espaço. A maior parte dos sons de gameplay, tiros, explosões, etc., são sons relativamente curtos e, como tal, podem fazer decompress on load. Estas são as minhas rule of thumb. Ok? Podem ter de ajustar. Outro botão interessante é ali o Preload Audio Data. Basicamente, o Preload Audio Data faz isso mesmo. Ou seja, quando o jogo arranca, todos os sons que tiverem isto ligado vão ser carregados para a RAM. Ou seja, faz parte do processo de load inicial. Okay? Se não tiverem aquilo, só vão ser lidos quando forem tocar a primeira vez. Esta opção, nós, por exemplo, inicialmente tínhamos isso ligado no Strikers Edge, depois começámos a ter alguns problemas a nível de memória. E, portanto, aliás, não era a nível de memória, desculpem, é a nível de tempo de load. Os standards da Sony, para o jogo ser aprovado na Store, diz que o jogo não pode estar no mesmo ecrã estático durante mais que 30 segundos. Okay? O problema é que o Unity não nos dá muito controle sobre isso. O que quer dizer que aquele load inicial, num jogo Unity, numa PlayStation, tem de demorar menos de 30 segundos. E nós estávamos em tipo 50 segundos. E, portanto, por causa do preload do áudio. Portanto, estávamos aí com um problema e acabámos por resolver que víamos para uma segunda cena onde carregávamos os sons. E o que é que eu chamo de carregar os sons? Forçávamos os sons a serem lidos. Que era, punhamos o volume a 0, tocávamos os sons que queríamos. Ou seja, fizemos o nosso próprio sistema. Estou só a dizer isto que é para ficarem com ideias. Não é expectável que vocês tenham de fazer este tipo de coisas num futuro próximo. E as consolas têm mais limitações do que o PC normalmente. Este nível, a nível destas coisas, não é? Um jogo Windows que demora 2 horas e meia a carregar é pacífico. Uau, não, por acaso... ok. Sim, porque Plebe jogas isso num disco mecânico. Eu tenho um SSD só para o WoW. Não, por acaso era um disco, aliás foi o meu primeiro SSD, de 64 GB. E tipo, eu usava aquilo para trabalhar. Quando comprei finalmente uns SSDs maiores e não sei o quê, tinha lá aquele disco, pensei. Agarrei nele enquanto ele der, meti lá o WoW, que tipo ocupa quase tudo, e os meus loads são ultra rápidos. Acho que muito pior exemplo nesse particular, por exemplo, é Looking at You Bethesda. Novamente, a minha embirração de estimação. Pai, não sei quem é aquele raio que eles contratam para o departamento técnico da Bethesda. Palavra de honra. Pá, é que é tudo. É bugs, é coisas que não funcionam, é tempos de load infinitos, é jogo que cracha tipo a torta e a direito. É pá. Pá, não sei. E não, o pior é que parece que não melhoram. Aliás, o Fallout 76 parece que ainda foi pior. É tipo, parece que o departamento técnico do jogo seguinte, tipo, hold my beer.
Pá, portanto, a Bethesda é uma das minhas embirrações de estimação. Tendo em consideração que eles depois são donos da ID, que é tipo, sempre representaram tipo o pináculo da qualidade técnica. Pá, não sei. É estranho. Portanto, continuando. Ora, compression format. Por isso é que eu vos disse que havia ali um caveat em relação à compressão. Temos três modos. Vamos começar pelo que é escolhido by default, Vorbis. Apesar do nome engraçado, o Vorbis é um formato espetacular, extraordinário, a melhor coisa que existe na Terra, porque basicamente foi o equivalente, foi o movimento open source de uma forma geral que olhou para o Fraunhofer Institute com o seu MP3. Não sei se vocês sabem, mas qualquer aplicação que use MP3 tem de pagar ao Fraunhofer Institute. Okay? Uma licença. E são caras. Caras a sério. Ok? Portanto, o movimento open source olhou para aquilo e disse: não, vamos fazer o nosso, é tipo Bender, ok? Let's do our own compression format with blackjack and hookers. Ok? Foi que ninguém percebeu a referência. É um dos melhores sketches sempre do Futurama. Portanto, o Vorbis surge disso. E eles desenvolveram duas coisas com o Vorbis. Desenvolveram um codec de vídeo, que é o OGG Vorbis, e desenvolveram um codec, um codec de áudio, que é o OGG Vorbis, e desenvolveram um codec de vídeo, que é o Theora. Que são formatos open source que têm praticamente as mesmas características do MP3 e do MP4, respectivamente, mas não têm licenças. Daí o Unity não suportar MP3. Ok? O Unity suporta MP3 para vocês importarem o MP3. Mas ele depois, quando é gravado, na vossa build, no vosso executável, é gravado num daqueles três formatos que vocês escolhem ali. E normalmente, by default, é o Vorbis. Que é, tem basicamente, sob o ponto de vista técnico, tem mais ou menos as mesmas características do MP3. Ou seja, em termos de qualidade, de compressão, em termos de tamanho, anda também ela por ela, etc. Eu, sons deste género que andamos a fazer no BXFR, não gosto muito da compressão que o Vorbis dá, como não gosto da compressão que o MP3 mete. Ou seja, prefiro som não comprimido e tendo em conta que eles são tão pequenos, não há grande problema. Ok? PCM, Pulse Code Modulation. Basicamente, aquilo não é propriamente uma compressão. Aquilo é um Huffman em cima de um Run Length Encoding. Portanto, é comprimido, mas tipo, not really. É lossless. Ou seja, ele só vai até um limite, não consegue comprimir grande coisa. Ou seja, aquilo é o mais efetivamente parecido com um WAV. Okay? Aquilo é um WAV file, essencialmente. Eu prefiro usar aquele quando estamos a falar deste tipo de sons muito, muito pequeninos. E especialmente este tipo de sons que são muito sintéticos. Para preservar o lado sintético do som, prefiro PCM. Se, por exemplo, for buscar o som de um salto a uma biblioteca de som, recomendo... Não é que seja fenomenal, mas Can't Beat Free. freesounds.org tem uma biblioteca bastante grande de sons. Metade dos sons que lá estão são lixo, mas há lá bons sons. E dá normalmente, pelo menos para servir de base, vocês produzirem algum som. Finalmente, o ADPCM, Adaptive Pulse Code Modulation, é basicamente uma versão que faz alguma compressão em cima do PCM, mas não nada de especial. É um algoritmo muito simples também, ou seja, a compressão não é muito grande, mas é alguma. Ou seja, eu nunca uso o ADPCM, mas se usasse seria para sons que são muito grandes, mas eu quero preservar a qualidade do som. Poderia ser, por exemplo, uma banda sonora de chiptune. Provavelmente seria boa ideia usar a ADPCM, pelas características do som. Mas lá está, é preciso ser-se já um pouco picuinhas com o som para se notar a diferença, ok? A maior parte das pessoas, eu nem sequer vos mostro a diferença porque aqui não se ia notar de todo. Ou seja, é preciso ter boas colunas
para se notar a diferença, por exemplo, entre Vorbis, PCM e ADPCM. Com boas colunas, nota-se. Mas, sem ser boas colunas... Depois, consoante o que vocês escolhem, isto muda um bocado as propriedades. Aliás, basicamente, só se puserem o Vorbis, podem escolher a qualidade da compressão. Okay? Mais qualidade, mais espaço ocupa, menos comprime. Vocês conseguem ver o que é que ele comprime. Ok? Original size é o tamanho que este som tem, de facto. Isto é basicamente o tamanho em PCM, em WAV. É os tais 44.100 samples, 16 bits, neste caso só há um canal. Okay? E depois podem ver o imported size. E o imported size é quanto é que isto vai ocupar no disco. Ou seja, consoante os parâmetros que vocês escolhem. Tanto que se eu chegar aqui e baixar aqui o quality e fizer apply, estão a ver ali o tamanho a mudar? Numa explosão, por exemplo, muito pouco vocês vão notar a diferença. Porque uma explosão é ruído, essencialmente. Mas dá para notar. Notaram? Ou nem por isso? Let's go again. Vamos chamar a isto cultura dos mídia. Basicamente, quase todos os sistemas de compressão de áudio funcionam com o mesmo princípio, que é, vamos eliminar frequências. Okay? Neste caso, por exemplo, da explosão, ele está a eliminar algumas frequências baixas. E as frequências baixas é aquilo que dá o... Não é o punch, mas é o sabor do som, é a sua base, é o quão poderosa uma explosão parece. Vocês pensem no som de uma explosão subterrânea. Aquilo é... Não é muito forte. É aquele subjacente. Enquanto uma explosão aérea faz aquele... É aquele punch inicial. Basicamente o que acontece numa explosão, quando baixamos a qualidade para aqueles níveis absurdos, é que vai remover as frequências e normalmente remove aquelas frequências mais de fundo. Ou seja, o som perde alguma envolvência. Mas pronto, é um detalhe, vocês façam experiências e vejam, não é? E especialmente façam experiências e vejam em colunas decentes, não é? No projetor. Finalmente, temos aqui o Sample Rate Setting. O Sample Rate é isto, ok? É o que define a qualidade. É quantas... não se esqueçam que o som é analógico. Não é? É uma onda. Portanto, quantas vezes é que eu vou fazer sampling? Em quantos bocadinhos é que eu vou partir isto? O som do CD, como eu vos disse, é 44.100. É relativamente comum ter sons, particularmente em mobile, em 2250. E há pessoal que põe, por exemplo, sons a 96.000. Esses são snobs. Porque, em boa verdade, o ser humano não é capaz de notar a diferença, a não ser que tenhas um ouvido extraordinário e mesmo assim duvido que consigas ouvir 96. Okay? Mesmo 44.100 já abrange frequências que a maior parte dos seres humanos já não consegue apanhar, em termos de espectro. Se vocês estão a pensar o que é que eu estou a falar, deve haver para aqui algum gráfico interessante. Está aqui. Pronto, temos aqui as gamas de frequências que vários animais, etc., conseguem ouvir. Deixa eu ver se está. O humano está aqui. Arroz. Ok? It's not good, it's not bad, it's really average. Okay? Apanha aqui uma boa gama de frequências. Se vocês virem um gato e um cão, nem sequer têm assim propriamente uma grande diferença de nós. Apesar daqueles mitos urbanos do apito de ultrafrequências e não sei o quê, aquelas frequências são altas, mas um ser humano com um ouvido particularmente keen consegue apanhar. Portanto, isto permite preserve sample rate e, regra geral, é o que vocês querem fazer. Ou seja, se o vosso jogo, o som é tão importante, é porque vocês têm alguém de áudio a trabalhar e vai-vos dar o som já na frequência certa. Optimize Sample Rate é o Unity põe-se a adivinhar qual é que seria a melhor frequência para aquele som. Eu detesto esse resultado, regra geral.
Override sample rate é, vocês podem especificar qual é que é o sample rate que querem que o som tenha. Pá, eu honestamente eu nunca uso estas opções. Eu deixo isto preserve. Se eu precisar de mudar alguma coisa, prefiro ir a um programa como o Adobe Audition. Dentro dos frees temos o Gold Wave e o... coisa. Não me estou a lembrar agora do nome. Há boas aplicações que fazem um trabalho melhor do que o Unity a fazer esta coisa. Portanto, é preferível. Pronto. Depois deste blá 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 todo, sobre o som, vocês depois vão ter bastante mais aulas acerca disto. Vamos pôr a tocar som. Okay? Há dois componentes que é necessário. Há mais coisas que podem ser feitas com som. Nós devemos de falar sobre algumas delas depois. Mas estamos a falar de projeto do workshop, ou seja, o objetivo disto é ser simples. Há duas coisas que são importantes para termos áudio. Aliás, três, se quisermos ser picuinhas. Uma delas, a número 1, é não ter aqui o botão de mute áudio. Vocês ficariam impressionados com a quantidade de vezes que isso acontece, ok? As pessoas estão a jogar, estão a fazer os seus jogos, não é? Estão fartos de ouvir a música, põem mute áudio. A maior parte das vezes eu tenho o mute áudio ligado. Estou a ouvir música, não estou a querer que o meu jogo esteja a fazer por cima da minha música. Não é? Isso é perfeitamente normal. Só que a quantidade de vezes que me chamam, porque, professor, isto ontem estava a dar som, hoje não está a dar som. E eu... Ok? Este botão de mute áudio é interessante por causa de uma coisa. O som está a tocar à mesma. Ok? É como se tivesse o volume a zero. Mas para todo o resto do sistema do Unity, se vocês perguntarem qual é que é o volume, etc., vai estar como se o som estivesse a tocar. Que é importante às vezes. Não é? Para se ter uma ideia, se eu estou a fazer um jogo e, por exemplo, quero sincronizar alguma coisa com áudio, dá-me jeito a que o som de repente não desapareça propriamente. Ele está lá. Não está a ouvir-se. Portanto, primeira coisa, não ter o botão de mute áudio. Segunda coisa, o Unity faz isso por default, é ter um audio listener. Só podem ter um audio listener por cena. Se tiverem mais que um, ele fica confuso em relação a qual deles é que é suposto. E porquê precisamos ter um audio listener ligado a um objeto na cena? Por causa do som posicional. No caso do som 2D, não faz diferença onde é que isso está, mas tem de lá estar a ideia de um objeto na cena que é as orelhas. Da mesma forma como faz sentido, temos uma câmara que são os olhos. E, em regra geral, esse objeto está ligado à câmara. Regra geral. Por exemplo, um Action RPG, okay, aquela visão normal Diablo-like, não põe o som, regra geral, na posição da câmara. Põe o audio listener na posição do jogador. Fica mais envolvente, porque senão parecia que estava tudo longe. Não é? E nós queremos que o jogador... É um truque, obviamente, é batota, mas it kind of works. Mas pronto, vocês têm de escolher o audio listener. Não tem parâmetros este componente, é só fazer... Se por algum motivo ele não vos criar o audio listener, é só fazer add component audio listener. Não tem propriedades, não tem nada. A seguir, precisamos então ter aquilo que emite som. Okay? E isso chama-se uma audio source. E uma audio source, neste caso, o que nós vamos fazer é um bocado usar alguma batota. Porque lá está, como eu vos disse, normalmente vocês têm um audio manager, um sound manager, que o que faz é que gere várias audio sources, procura uma que esteja vazia, põe lá o som que vocês querem tocar, faz o play, etc. Faz essas coisas todas. Nós vamos ver isso com muito mais detalhe depois. Mas, a nível de... Aqui, o que vamos querer é fazer um truque, que é, vamos, da mesma forma como nós temos sistemas de partículas que arrancam assim que são instanciados, nós vamos fazer a mesma coisa. Ou seja, vamos olhar para a explosão, por exemplo. Quando é que queremos ouvir o som da explosão? Quando aparece o objeto de explosão. Portanto, podemos pendurar as duas coisas no mesmo sítio. Ou seja, eu posso ir aqui ao prefab da explosão. Okay? E acrescentar aqui um component chamado audio source. Ok? E a propriedade importante aqui, neste caso, é ter isto aqui. Play on awake. Quer dizer que assim que este objeto surgir, vai tocar este som. E agora vamos escolher o som.
explosion, arrasto para aqui para o audio clip. O output nós devemos de ver isso com mais detalhe, mas basicamente eu posso ter vários tipos de saídas. Por exemplo, vamos imaginar que eu no meu jogo quero dividir o meu jogo em sons ambiente, música, voz, sound effects importantes e sound effects não importantes. Que é para depois o jogador ter um painel de controle e poder escolher o volume destas coisas. Okay? Isso é um audio mixer group, cada uma dessas coisas. Okay? Se eu não puser nada, ele sai como sendo um som geral. Mas depois nós vamos ver como é que se cria dessas coisas e não sei o quê. Depois, mais propriedades que estão ali. Isto é um rundown novamente ultra rápido. Pá, é impossível eu explicar-vos o que quer dizer tudo no Unity, etc. Ou seja, isto vai sendo, à medida que vocês vão precisando de coisas também, a documentação do Unity a este nível, por exemplo, é bastante boa. A nível de programação, tem pontos em que é muito boa e pontos que é maisinha. Mas a este nível, a nível de documentação do editor, é bastante boa. Explica mesmo o que é que as coisas são. Portanto, neste caso, mute, ou seja, não quero que este som faça som. E vocês perguntarão, porquê que raio que eu quero um som que não faz som? Imaginem, por exemplo, que vocês têm um género de beam cannon. Ou seja, aquilo que vocês que agarram no canhão e faz assim um som constante, contínuo. Okay? Vocês têm duas alternativas para fazer isto. Ou têm um som que começa a tocar cada vez que vocês carregam e o que vai acontecer é que se o jogador começar a carregar, parece um gago. Ou têm um som que está sempre a tocar e vocês simplesmente ligam-lhe o som ou desligam. Que é mais usado. Por exemplo, algum de vocês viu o meu jogo da Global Game Jam ou do Okapi? Pois a versão que estava... Mas eu, entretanto, tenho a versão do Okapi e essa está a funcionar. Mas pronto, de qualquer forma, eu tinha uma arma que permitia absorver umas coisas. Eu usava precisamente isso. Ou seja, é um som que está a tocar continuamente e eu simplesmente ligo e desligo consoante o jogador está a carregar no botão ou não. Que é para o som não ficar tão aborrecido. Portanto, esse, por exemplo, é um uso para o mute. Porque se vocês desligam o áudio, quando vocês voltam a ligá-lo, ele vai começar a tocar do princípio outra vez. Bypass Effects. O Unity permite criar efeitos. E pode criar efeitos em vários sítios. Por exemplo, eu posso pôr um efeito de eco na câmara. Ou no sítio onde tem o audio listener. Ou um filtro. Se eu quiser que um som não seja afetado por esse filtro, carrego ali no botão de Bypass Effects e ele não é afetado por filtro nenhum. Por exemplo, lá está, novamente, no meu jogo do Okapi, quando nós passávamos em zonas de distorção temporal, o som ficava todo muffled. Abafado. Metia um filtro. Mas, por exemplo, se eu tivesse vozes no meu jogo, provavelmente não quereria que as vozes fossem afetadas por aquele filtro, porque senão ia ficar só um muddled mess. Ok? Portanto, poderia ser uma hipótese. Desculpem, o Effects é o geral. Todos os efeitos. O Listener Effects é que é os tais efeitos que estão pendurados no Audio Listener. Depois temos os Reverb Zones, que é, eu tenho aqui uma zona no jogo em que aquilo acontece. Por exemplo, uma gruta. Eu posso pôr uns volumes numa gruta que descrevem que aqui há eco. Ok? E eu posso querer que os efeitos não sejam afetados. Por exemplo, posso-vos dizer que metralhadoras, se tiverem o mesmo... Se vocês jogarem um first person shooter e estiverem dentro de uma gruta, vocês vão ver, por exemplo, que os passos ouve-se o eco. Mas as metralhadoras, regra geral, não. Porque o som fica muito confuso. É realista, mas normalmente não se quer. E, portanto, por exemplo, é um bom sítio para fazer bypass às reverb zones, que é como se chamam essas zonas. Play on away, que era aquilo que eu estava a dizer. Se isto não estiver ligado, o som só toca quando eu no código explicitamente diz toca som. Senão é assim, toca assim que este objeto surgir. Loop, acho que é óbvio o que é que faz, não é? Depois, temos ali uma série de controles. Priority. Sinceramente, o Priority é capaz de ter sido muito importante em 2008, ou uma coisa assim do género, quando o Unity surgiu e estava muito virado para um mercado mobile que tinha dispositivos muito, muito fracos.
hoje em dia, pá, nunca encontrei uma utilidade. Mas basicamente a ideia do priority é qual é que é a prioridade deste som no contexto geral. Vamos imaginar que temos um dispositivo que só consegue tocar 4 sons em simultâneo. É tão fraquinho, tão fraquinho, tão fraquinho, que tem esse hard limit. Quando o Unity chega à altura de decidir que som é que vai deixar de tocar, porque eu já tenho 4 sons a tocar e pedi para tocar um quinto, ele vai usar o priority para decidir quais é que ficam a tocar e qual é que desaparece. Basicamente. Pá, eu nunca, em todos os meus anos a trabalhar em Unity, nunca mexi naquilo. Nunca encontrei um dispositivo que fosse tão fraco que se justificasse. Volume, obviously enough, o volume. Pitch. Pitch significa a frequência. Ali a frequência, eles não chamam isso frequência, porque a frequência mede-se em Hertz. E aqui o que nós estamos a dizer é que estamos a multiplicar ou subtrair. Ou seja, se o nosso som corre a 44.100 samples, isso quer dizer que ele vai percorrer 44.100 samples em um segundo. Se o meu pitch for 2, ele vai fazer isto a 2 vezes a velocidade. Ou seja, ele vai correr 44.100 samples em meio segundo. Ou 88.200 em 1 segundo. Se eu puser o meu pitch a 0.5, metade, ele vai correr isto a 22.050. E qual é que é o efeito que isto traz? Na prática, aqui não vos consigo mostrar, mas basicamente, o som quando é pitched up, ou seja, mais que 1, fica com a frequência mais alta. Fica tipo Alvin and the Chipmunks. Quando fica com a frequência mais baixa, fica muito mais grave. Okay? Eu, regra geral, não recomendo, mas isto é a rule of thumb, pode haver imensas exceções a isto, mas regra geral não recomendo que se suba ao pitch. Normalmente é irritante, mas baixá-lo é muito comum. Por exemplo, um dos usos que isto tem, que é ultra comum, é sons de passos. Se nós tocamos sempre o mesmo som de passos, o jogo vai soar irritante como ao diabo e vocês não vão perceber porquê. É como o nosso cérebro funciona, porque não há 2 passos iguais. Mudam as situações do terreno, mudam N coisas, as pessoas não dão sempre o passo com o mesmo tamanho, etc. Ou seja, se começamos a ouvir o som de passo, toc, 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 e é sempre exatamente igual, parece-nos um metrónomo, não passos. Okay? Portanto, o que se faz, um truque simples, é, de todas as vezes que se toca um certo som, esse tipo de sons repetitivos, muda-se ligeiramente o pitch e ou o volume, para dar a ruído. E vocês ficarão impressionados do quanta diferença isto faz. Ok? Stereo pan permite-me dizer, nos sons mono, se isto vai para a esquerda ou se vai para a direita. Portanto, permite-me controlar para que coluna é que isto vai. Depois, temos aqui o Spatial Blend, que tem um valor entre 2D e 3D. 2D quer dizer este som é para ser tratado como um som 2D. Ou seja, não interessa a posição do som, ele vai tocar exatamente da mesma maneira. 3D, ele considera a posição e a orientação do som para definir a que volume, etc., que o som vai tocar. Incluindo simular o efeito Doppler. Vocês sabem o que é o efeito Doppler? As dores de cabeça podem arruinar o seu dia. Nurofen Express Cápsulas Moles atua 2 vezes mais rápido. The Doppler effect. In shell observer could be a stumbling like is the source that's standing in the middle of the road. The horn to you might sound something like this. Isto é o efeito Doppler. Estão a ver que não só o volume mudou, e isso é natural, não é? Está mais perto, soa mais forte, mas a frequência também muda com a distância. Fun fact, isto aplica-se não só a ondas sonoras, como se aplica a ondas de luz. É como nós sabemos que o universo está a expandir. Porque quando nós olhamos e consideramos o efeito Doppler a olhar para galáxias que estão distantes, elas são redshifted, o que quer dizer que estão a mover-se para longe de nós. Portanto, o Unity faz estes cálculos e consegue calcular o efeito Doppler de um som. Se vocês fizerem um som, lá está, uma ambulância a passar,
O som dessa ambulância deveria ser a buzina como se estivesse parada, não é? Mas como está agarrado a um emissor que se está a mexer rápido, vai fazer o efeito Doppler. Se tivermos o 3D e o Spatial Blend ligado em 3D. Como eu vos disse, às vezes nós queremos assim um som que é um bocado híbrido. Queremos que ele se comporte um bocado como um som 3D, como um som 2D, mas também tem algumas propriedades de 3D e, portanto, podem colocar isto no meio. Isto é um bocado de forma de arte. Não há aqui uma regra, porque isto é uma batota do tamanho de uma casa. Ou seja, isto é... Aqui não há propriamente uma regra para fazer isto. É... para aqui, para colar, etc. Reverb Zone Mix. Entendo aquelas zonas que podem estar a provocar eco no som, não é? O quão forte queremos que esse efeito seja para este som específico. Finalmente, aqui temos os 3D Sound Settings. Pá, e isto já começa a ser um bocado complicado demais para estarmos a entrar por aqui. Mas basicamente permite-nos especificar o quanto é efeito Doppler queremos. Podemos exagerá-lo ou tirá-lo de todo. O spread, no fundo, diz as propriedades do som modificam-se conforme ele tem espaço para se espalhar ou não. Okay? Por isso é que um som tem um tipo de acústica próprio quando estamos num corredor apertado e quando estamos no ar livre. Okay? Isso é o spread. Quanto mais spread, mais soa ar livre. A diferença é muito subtil. Okay? Mesmo já para pessoas mais puristas do som. Volume Roll-Off diz como é que o som atenua com a distância. Okay? No mundo real, o som atenua de forma logarítmica, ou seja, faz esta curva que vocês estão aqui a ver vermelha. Okay? Começa forte e aumenta com o logaritmo da distância, ou seja, é exponencial, o volume diminui de forma exponencial. Isto tem vários modos. Temos o Linear Roll-Off, em que estamos a simular som que atenua linearmente, ao dobro da distância tem metade do volume. E depois finalmente temos o Custom Roll-Off, em que nós podemos desenhar a curva. E isto é ultra difícil de fazer, para ser honesto. Portanto, eu uso normalmente, dependendo do tipo de jogo que estou a fazer. Por exemplo, se for um jogo, curiosamente, se for um jogo em que o som é suposto ter muita influência, para criar ambiente, etc., tenho tendência a usar o Linear Roll-Off. Ou seja, afasto-me um bocado do realismo. Porque quero que o som tenha... não quero ter de pensar que tenho que estar a 10 metros daquela fonte de áudio para ouvir aquela fonte de áudio. Quero poder ouvi-la a 20 metros. Quero é que tenha aquela natureza presencial. Portanto, mas isto lá está. Vai ser um bocado de acordo com o tema ou o tom que vocês querem estabelecer. Depois tem a distância mínima e a distância máxima. Isto, no fundo, tem a ver com o facto de nós não conseguimos amplificar som infinitamente, não é? Por exemplo, uma turbina de um avião. Sabem que uma turbina de avião é ultra alto, não é? Estamos a falar de, se não estou em erro, 140 decibéis, que é muito alto. O decibel é uma escala logarítmica, isto é, um som de 140 decibéis é cerca de 10 vezes mais forte do que um som de 130 decibéis. Okay? Portanto, é uma escala... O que nós chamamos silêncio é um som para aí com 40 decibéis. E é aquilo que nós chamamos silêncio. Silêncio a sério, que só se consegue obter em algo que se chamam câmaras anacoidais. Essas câmaras, as pessoas, apesar dos rumores de que as pessoas ficam doidas, não ficam doidas, mas são pessoalmente altamente desconfortáveis. Eu estive uma vez dentro de uma câmara anacoidal e posso dizer que passado 2 minutos lá dentro estava profundamente desconfortável. É um tipo de silêncio que não existe. Nós nunca temos esse tipo de silêncio, mesmo em situações silenciosas. Portanto, é muito estranho. Começa-se a ouvir, ou pelo menos ter a ideia que se ouve, não tenho a certeza se ouve, se não, mas começa-se a ter a ideia que nós estamos a ouvir a nossa própria pulsação. Não sei se é verdade, se é já quase que alucinação, ou seja, o nosso cérebro a preencher uma lacuna, mas o que é facto é que eu estava a ouvir a minha própria pulsação.
Não. Câmaras anecoidais, o que têm é uma geometria e um tipo de materiais nas paredes que absorvem o som quase completamente. Okay? Não é os sistemas de noise cancellation, porque esses não são tão perfeitos. Não. Já estive numa dessas, não é tão silencioso, nem de longe nem de perto. Não, ouve-se perfeitamente. Se alguém estiver na mesma sala em que está uma câmara dessas, tu ouves a pessoa a andar. É abafado, sim. Mas ouves claramente, sentes. Aliás, nessas câmaras, por isso é que tem de estar vazias, regra geral e não sei o quê, se alguém abrir a porta, tu sentes. Portanto, não é tão... Privam bastante, mas não privam assim tanto. Não, as câmaras anecoides são muitas giras. Fun fact, eu sou uma pilha de fun facts. Vocês sabem que vocês ouvem, de facto, o vosso coração a bater? O vosso cérebro é que cancela o som. Sim, exatamente. Ou seja, o nosso cérebro é ótimo a dizer, epá, isso não importa, já estou farto de ver o nariz. E uma das teorias que existe, o pessoal da música pop usa muito essa teoria a favor. Porque música que tem as notas primárias no batimento cardíaco é mais viciante. Porque nós estamos a ouvir as duas coisas, mas é filtrada uma delas. Se a nota estiver no mesmo som, reforçam-se. E, portanto, as pessoas gostam mais de música que bate certo com isso. E tende a sincronizar. E é por isso que a música pop é tão contagiante, mesmo que uma pessoa não goste. Pronto. Depois destes fun facts todos. Ali o mean distance, o que vai dizer é, abaixo daquela distância, aquilo é em unidades, que em 3D, regra geral, é metros, o menos de uma unidade não vai haver qualquer tipo de atenuação. Se eu tivesse ali 10, quer dizer que até 10 metros era o som que estava no seu full blast. Por exemplo, lá está, para simular uma turbina de avião, como eu não consigo amplificar o som até ensurdecer, o que se faz é que, por exemplo, se aumenta ao minimum distance. Ou seja, só começa a atenuar já quando nos afastamos bastante do som. Maximum distance, a mesma coisa para o outro lado, não é? Onde é que o som é o silêncio absoluto. Obviamente que ajustando estes parâmetros, vamos ver efeitos ali, não é? Isto dá algum trabalho, esse é um dos motivos pelos quais eu não ensino 3D no primeiro ano, porque lá está, um ambiente 3D é muito mais do que apenas gráficos, som, etc. E fazer setup disto dá algum trabalho. Não é que seja difícil, mas é trabalhoso. Okay? Não é daquelas coisas que eu tenho meia hora antes da entrega e vou fazer. Okay? Portanto, voltando então àquilo que era o nosso objetivo. Temos então aqui a explosão. Não parametrizei nada, ou seja, está como está. Só que agora, quando eu fizer play e ele instanciar aquele objeto, o som toca. Okay? Porquê? Porque eu instanciei um objeto de explosão e esse objeto de explosão tem um audio source que tem play on awake. Okay? Isto é um truque sujo. Ok? É simplesmente o truque sujo que funciona bastante bem para quando um gajo quer este tipo de coisas rápidas. Ok? Dá mais trabalho. In the long run, esta maneira de fazer áudio dá mais trabalho do que a maneira correta, o que eu chamo correta, que vos hei de mostrar depois lá mais para a frente, com um sound manager, etc. Mas, para quando se quer é fazer isto o mais rápido possível, estamos ocupados com o tempo, etc., isto dá mais jeito. Ok? Também podemos então fazer o mesmo com os tiros. Neste caso, o enemy shot. Aliás, o player shot. Vamos pôr um audio source. E vamos escolher aqui o laser 1. Play on awake também, ou seja, cada vez que aparece um tiro, toca o som. Agora, como eu acrescentei aqui um componente, o enemy shot também tem esse componente. Ok? Não é só propriedades. Ok? A hierarquia dos objetos. Se eu acrescentar um objeto no shot, ele vai aparecer no enemy shot.
E eu no Enemy Shot posso apagá-lo. Ou seja, faz parte da mudança de estado. Aqui, eu quero é mudar qual é que é o som que ele vai tocar. E pronto. Ok? Cool? E pronto. Epá, em princípio, acabámos aqui aquilo que seria a workshop básica que estava planeada para aquela semana. Portanto, só me estiquei mais 2 horas do que tinha previsto inicialmente. Mas, tendo em conta as vossas sugestões, se calhar, se vocês acharem boa ideia, vamos poder... se calhar agarramos e agora começamos a fazer alguns scripts novos aqui em cima disto que já está feito. Só para vocês ficarem com uma ideia de como é que se faziam scripts, em vez de eu ir fazer uma aplicação nova. Porque depois eu tenho mais 2 jogos de exercício durante o resto do semestre. Vamos fazer um jogo baseado em... um pseudo-jogo, vai ser tão um jogo como isto. Um jogo baseado em física, para vermos toda a parte de physics. E finalmente, onde vamos ter o grosso do trabalho, vamos trabalhar em platformers. Obviously enough. Em que vamos ver várias noções, várias nuances e vamos entrar em muito mais detalhe em quase tudo isto que nós falámos aqui. Okay? Mas eu normalmente uso o jogo baseado em física para fazer a explicação de scripts e não sei o quê. Mas posso igualmente fazer aqui. O que é que vocês acham? Mais interessante fazer aqui? Passar para o outro? Quem é que acha que prefere um projeto novo? Quem é que prefere ficar neste? Pronto, então fazemos um projeto novo. Mais alguma coisa? Mas ainda quero que vocês trabalhem mais um bocado neste projeto. Vamos fazer o intervalo agora. E depois do intervalo passar, sei lá, meia horita, vocês a explorarem isto, a mexerem, a porem inimigos de tipos diferentes, a mexerem em cores, a mexerem em prefabs. Epá, o objetivo, não há um objetivo definido, ok? O objetivo é que vocês mexam e que... Sim, já vou fazer isso. Eu vou parar o vídeo agora. Esta aula vai ficar partida em 2 vídeos, porque assim eu junto isto fica o vídeo da workshop e depois temos o vídeo da aula de hoje, por assim dizer, ok? Espera aí, ainda não saiam, que deixem-me só desligar aqui a gravação.